Olá, sejam muito bem-vindos ao Decoder Talks, com Henrique Toledo. 14 de abril de 2025. Preparem-se, pois hoje a verdade virá com acidez corrosiva. Primeiramente, esqueçam a ilusão de um debate político honesto. O que vemos desfilar nas telas e nos jornais é um espetáculo grotesco, uma pantomima cuidadosamente coreografada por uma mídia servil, faminta pelas verbas públicas que jorram dos cofres públicos via publicidade estatal e programas do governo. A independência jornalística se tornou uma piada de mau gosto. Eu abandonei essa farsa política no exato instante em que percebi a farsa circense que é este teatrinho de fanfarrões vestidos a rigor em palácios e verbas opulentas apresentando narrativas abjetas, tecidas com fios de mentiras e manipulação para perpetuar o reinado dos mesmos parasitas de sempre. A própria Constituição, outrora um farol de esperança, tornou-se um instrumento de opressão, meticulosamente concebida para manter o status quo, um engodo legal que nos aprisiona em um ciclo vicioso de inércia e imobilismo. Nada muda, nada avança, a não ser a sofisticação dos disfarces que o poder adota para nos manter cativos. E a tecnologia, que era uma promessa de libertação, de ascensão a um novo patamar de desenvolvimento social, transformou-se em nossa carcereira digital, uma ferramenta insidiosa para aumentar nossa dependência e bombardear nossas mentes com de propaganda subliminar e distrações toscas. Até mesmo a inteligência artificial surge como arauto de uma nova era de controle. Produzir estes vídeos expondo estas questões tornou-se uma batalha exaustiva contra algoritmos castradores. Em vez de auxiliarem, essas inteligências artificiais imbecilizadas por seus criadores atuam como censores, mutilando qualquer pensamento dissonante da narrativa oficial. Assim, tenho que reescrever as partes mais contundentes dos meus textos, pois ela, ao invés de meramente corrigir e melhorar, impõe a sua visão abstrata da realidade, filtrada pelo discurso politicamente correto, impedindo o uso sem restrições de ferramentas que deveriam servir ao pensamento crítico, insistindo em impor essa visão castrada e pasteurizada da realidade. A narrativa oficial está entranhada no código, um eco nauseante das teses indefensáveis do STF, dos mantras de segurança e eficácia das picadinhas, de terapias genéticas, da ameaça terrorista, da tentativa de golpe e etc. Ela exige, enfim, uma fé cega imposta por decreto algorítmico. Não se pode sequer mencionar o nazismo, como se a sombra daquele horror histórico jamais tivesse pairado sobre a humanidade. É um pesadelo distópico em pleno século XXI. A máquina, programada por serviçais do sistema, nos trata como amebas mentais, seres acéfalos incapazes de discernimento. É patético, revoltante e profundamente frustrante. Mas, felizmente, há heróis destemidos neste terreno e, em meio ao domínio da Big Techs, vislumbramos o surgimento de IAs verdadeiramente livres e descentralizadas, como a Enoch do Michael Adams, prontas para romper as correntes da censura. Mas enquanto não somos coagidos a repetir a cartilha do regime dominante, vamos visualizar o futuro sombrio que nos aguarda. Quando essas máquinas onipresentes controlarem todos os processos críticos da sociedade, elas edificarão um mundo puritano e asfixiante, um labirinto de receitas prontas, resultados previsíveis, carreiras pré-determinadas e pesquisas científicas direcionadas por interesses obscuros. Serão como fantasmas eletrônicos a ler seus pensamentos e controlar suas postagens e automaticamente reduzem o seu score social, como já acontece na China. Um verdadeiro Ministério da Verdade se instaurará com uma deidade eletrônica ditando o futuro e prevendo cada um dos nossos movimentos, enquanto os verdadeiros arquitetos do poder manipulam as massas como gado marcado. Essa é a face bruta da tirania tecnológica. A liberdade de pensamento se torna um mero bug a ser exterminado. Tudo isso não passa de mais um circo romano, com gladiadores e leões já escolhidos, e o resultado final já está inevitavelmente selado. Indivíduos que ainda retêm um mínimo de dignidade sentem-se como uma espécie em extinção, desprovidos de meios efetivos para exercer mudanças significativas, enquanto a maioria reage como se não fossem seres racionais, mas meros animais impulsionados por instintos imediatos e prazeres efêmeros. Autores clássicos como Gustave Le Bon, em seu estudo sobre a psicologia das multidões, argumentam que em contextos de aglomeração, a individualidade é suprimida a favor de um comportamento coletivo irracional, onde a persuasão emocional prevalece sobre o pensamento crítico. Nesse cenário, aqueles que ocupam cargos em instituições de poder tendem a permanecer em silêncio, pois seus privilégios e status estão garantidos por meio de estruturas de controle que perpetuam a ordem existente. Da mesma forma, os investidores bancários se mantêm complacentes,
já que um governo corrupto se configura como seu maior cliente, evidenciando a conivência entre instituições financeiras e o aparato estatal. A maioria dos cidadãos, por sua vez, demonstra reações que se assemelham ao comportamento de rebanhos, incapaz de transcender a mediocridade e as distrações cotidianas. Essa postura se manifesta, por exemplo, na expectativa de eventos efêmeros como o carnaval anual ou a vitória de um time esportivo, momentos em que o banal se sobrepõe ao essencial. Nesse contexto, a cultura popular valoriza o excesso, bebidas, música de qualidade duvidosa, luxúria, ganância e ostentação passam a ser os motores que regem o comportamento, substituindo uma postura crítica e reflexiva pela busca imediata de prazeres superficiais. Tais dinâmicas podem ser compreendidas à luz das teorias sociológicas clássicas. É possível traçar um paralelo com as ideias de Émile Durkheim, que já em A Divisão do Trabalho Social, 1893, discutia como a sociedade moderna, com suas complexas organizações e grande ênfase na coesão grupal, pode levar à perda da individualidade e ao fortalecimento de comportamentos mecânicos e homogêneos. Em adição, Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida, 2000, argumenta que a fluidez e a superficialidade dos vínculos sociais na contemporaneidade incentivam uma busca incessante por distração e conforto, em detrimento de um envolvimento crítico e transformador com a realidade. Dessa forma, a análise apresentada revela que o predomínio do imediatismo e do consumismo, aliado à predominância de uma mentalidade de grupo, que despreza o debate racional em favor de prazeres imediatos, reforça um sistema no qual a capacidade de questionamento e o engajamento cidadão se encontram seriamente comprometidos. Em última instância, essa situação contribui para a manutenção de um status quo que favorece interesses restritos e impede a emergência de uma transformação social genuína. Mesmo diante de fatos escabrosos e evidências irrefutáveis que poderiam implodir a narrativa dos detentores do poder, essa cultura de manipulação minimiza os acontecimentos e mantém a sociedade em um estado de resignação e sufocamento, como no nauseante caso da exploração política obsessiva da morte de Marielle Franco, transformada em mero instrumento de propaganda, ou no infame e patético falso registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. A identidade e os reais motivos por trás desse episódio ainda permanecem envoltos em mistério, sendo hoje investigados como uma questão de segurança nacional, expondo a fragilidade e a politização dos nossos sistemas de controle. O funcionário responsável por essa fraude, um cidadão brasileiro, poderá ser demitido e, ironicamente, recompensado no Brasil por seus serviços prestados ao regime. Esses eventos, por si só, deixam claro como o poder determina o que se discute e, consequentemente, o que se pensa. A mídia, essa prostituta do poder, oculta ou distorce os fatos com uma naturalidade que transforma a verdade numa mercadoria descartável. Se você ainda se permite ser entretido por esse circo de horrores, e a Globo é um escárnio que eu realmente não acredito que tenham espectadores com mais de 2 neurônios, está na hora de despertar para a dura realidade. Não há mais esperança em uma ilusão cujo final já foi traçado e reescrito inúmeras vezes. Agora, meus caros, mergulhemos de cabeça no pântano fétido do projeto de anistia. E eu lhes revelo o desfecho lógico, a conclusão inevitável desse teatro macabro. Tudo segue, inexoravelmente, na mesma direção. Embora não tenhamos acesso aos detalhes sórdidos das agendas secretas e aos bastidores do poder, as estratégias e os movimentos exatos dos atores deste palco de ilusões ou desta prisão autoimposta podem variar, mas o objetivo final permanece cristalino e imutável. A proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro se transformou no epicentro de uma disputa que escancara as vísceras podres do poder brasileiro. Permitam-me destruir de imediato alguns comentários levianos que circulam na internet, daqueles que tentam criar um cirquinho de esperança. Ah, os militares vão nos ajudar. Ah, o Bolsonaro tem uma carta na manga. Ah, ha, ha, ha. Pois bem, o projeto de anistia não é uma PEC ou projeto de emenda constitucional, mas sim um projeto de lei. Os incautos que afirmam que o STF não poderá suprimir tal dispositivo legal estão enganados. Trata-se de um projeto de lei, e se eventualmente a lei for aprovada,
será decretada inconstitucional pelo STF, fazendo deste circo de horrores mais um golpe na esperança das famílias, condenando inocentes e seus entes queridos a uma prisão política perversa, possivelmente por décadas, já que não creio que a direita retome ao poder sem algum evento, digamos, mais cinético. Para compreender essa farsa por completo, é necessário dissecar 4 eixos cruciais. O primeiro é o objetivo final, a agenda globalista que paira como uma sombra sobre todas as decisões, visando a nova ordem mundial, à la Klaus Schwab, como porta-voz dos globalistas. O segundo é o labiríntico processo legislativo, repleto de armadilhas e manobras, o que coloca um véu de desinformação à população menos esclarecida ou versada em leis. O terceiro é o jogo político sujo e orquestrado por Alexandre de Moraes e agora por Hugo da Silva Mota, deputado do Republicanos PB, que eleito presidente da Câmara dos Deputados, assume uma posição estratégica no baile das distrações e assim o mancebo dançará conforme a música do regime que tomou o poder. E por fim, o quarto é a sinistra sombra do STF, que age servilmente seguindo a agenda do Deep State, tão insidioso e complexo que nem mesmo o Xandão o compreende em sua totalidade, já que a maioria dos seus agentes tem acessos compartimentalizados e somente nos níveis superficiais dessa teia de corrupção, coação e satanismo, frequentemente alimentada por benefícios e chantagens de diversas naturezas. Se um indivíduo ganancioso e desavisado cai em uma dessas armadilhas, seja por corrupção ou por envolver-se em festas escusas como as que ocorriam na infame ilha do Jeffrey Epstein, ele está irrevogavelmente aprisionado às correntes do poder. Em um país onde a corrupção não é apenas endêmica, mas parte intrínseca da própria natureza do sistema, basta o poder financeiro dos marionetes ou de seus vassalos para empurrar qualquer agenda nefasta, sem a necessidade de coerções elaboradas ou ameaças diretas de morte contra familiares. Tais medidas extremas são geralmente executadas pelo Deep State por meio de tecnologias ocultas, que discutirei em outro momento, e que são acionadas apenas como último recurso, pois, além de provocarem desconfiança, expõem as ditas Black Ops e denunciam a fragilidade do sistema, reforçando a tese, não tão conspiratória, de um controle absoluto e onipresente. Para contextualizar, no caso de Donald Trump, a tentativa de assassinato foi orquestrada internamente pelas agências do Deep State americano, como a CIA ou a NSA. O atirador, possivelmente um agente da CIA, disfarçado, foi convenientemente retirado de cena, simulando a própria morte, e posteriormente atuará em outras missões, numa simulação grotesca destinada a iludir uma população já debilitada pela dissonância cognitiva e pelas sutis, porém eficazes, microintervenções genéticas que alteram o comportamento e a percepção da realidade. Agora, vamos desmontar esse circo nacional peça por peça, revelando a engrenagem enferrujada que o mantém funcionando. Comecemos pelo famigerado projeto de anistia. O texto, assinado por aproximadamente 259 deputados, tramita em regime de urgência, conforme o artigo 155 do Regimento Interno da Câmara, o que teoricamente permitiria que o projeto saltasse as comissões temáticas e fosse diretamente encaminhado ao plenário para votação. Contudo, o astuto presidente da Câmara, Hugo da Silva Mota, utilizará sua prerrogativa para criar uma comissão especial de mérito, mesmo sob urgência, adiantando a votação por semanas ou até meses, mantendo a questão em um eterno aquecimento. Essa hesitação calculada resulta de uma pressão dupla. De um lado, a base governista e o próprio STF, com os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que temem um confronto direto com o Legislativo, já que afirmaram que anistiar crimes como a destruição de patrimônio público ou a tentativa de usurpação do Estado é flagrantemente inconstitucional, conforme os incisos 43 e 44 do artigo 5 da Constituição Federal. Claro que sob a licença poética do STF rotular, inclusive, os manifestantes como terroristas armados. De outro lado, a oposição ameaça retirar seu apoio, caso o projeto seja pautado, expondo assim as profundas divisões e a falta de coesão no cenário político.
Além disso, enquanto investigações sobre nebulosos desvios de verbas de emendas parlamentares envolvendo o próprio Mota se intensificam, é quase certo que ele se ajoelhará perante o Xandão, ajustando sua estratégia para dilatar o tempo, esperando que o desgaste político do tema diminua e a poeira se assente. Em seguida, aparece a figura sombria do STF, o poder que opera nas sombras, longe dos olhos das câmeras do Congresso. O Supremo, sem esperar pela votação do projeto, já deixou claro, por meio das declarações incisivas de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que a anistia é totalmente incompatível com os princípios democráticos. Assim, tudo o que vai contra a narrativa do Estado é rotulado de antidemocrático, discurso de ódio ou fake news. Se a Câmara aprovar o projeto, o STF poderá suspender a lei em questão de horas, através de uma simples medida cautelar, conforme o art. 102-I da CF, demonstrando seu poder de veto e a capacidade de moldar o cenário político conforme seus próprios interesses. Se Mota optar por protelar a votação, o STF prefere um silêncio estratégico, evitando confrontos diretos com o Legislativo, funcionando como um termômetro sensível do risco institucional. Quanto mais o Legislativo avança em direção à anistia, mais intensa e implacável será a reação do Judiciário. O Xandão apostou fundo nesta farsa toda, e se a narrativa dos acontecimentos de 8 de janeiro vier a desmoronar, ele ficará exposto. Toda a tese do golpe cai por terra. Por essa razão, é incompatível a anistia com o regime atual, e ele usará todos os artifícios para manter a situação inalterada. Infelizmente, ao que parece, milhares de famílias ficarão esperançosas por mais alguns meses ou anos, apenas para, no final, terem seus entes queridos definitivamente condenados a uma prisão política perversa, possivelmente por mais de uma década. Pois não creio que a direita retome ao poder sem um evento mais cinético. É claro, estas pessoas um dia poderão ser compensadas, mas terão perdido décadas de convivência com seus entes queridos. O mais triste é que os deputados, tanto da esquerda quanto da direita, têm consciência deste resultado inevitável. Quando Tarcísio assumir o poder, ele também será um novo marionete do sistema, do pior tipo, sem posição ética definida, um conciliador patético que, nos bastidores, seguirá o jogo sórdido desta farsa democrática. Nas próximas eleições, ele servirá como isca para a massa popular que morderá fervorosamente, enquanto as urnas mágicas garantem sua vitória. Eu, que não me considero profeta, vislumbro o futuro olhando para o passado e as estruturas de poder que se consolidaram. A pesquisa do Datafolha, que convenientemente aponta 56% de rejeição à anistia, é usada pelo governo como uma ferramenta de propaganda para legitimar sua posição. Contudo, é fundamental destacar que o Datafolha é contratado por grandes veículos midiáticos e financiado indiretamente por generosas verbas públicas oriundas de anunciantes estatais, o que inevitavelmente levanta sérias dúvidas sobre sua imparcialidade e independência. Sua metodologia, desde a seleção das amostras até a elaboração tendenciosa das perguntas, é, no mínimo, opaca e questionável. Perguntas formuladas de maneira diferente, com vieses ideológicos distintos, poderiam facilmente produzir resultados radicalmente opostos, demonstrando que, embora os números tenham alguma base de verdade, a narrativa construída em torno deles é cuidadosamente manipulada para reforçar uma hegemonia ideológica específica. Por exemplo, a pergunta: "Você apoia anistiar vândalos que quebraram o Congresso?" renderia respostas bem diferentes se comparada a "Você apoia anistiar manifestantes presos sem julgamento?" Chegou, portanto, a hora de profetizar o futuro sombrio que nos aguarda. O cenário mais provável é um empate técnico, uma espécie de armistício temporário. A Câmara dos Deputados não aprovará a anistia neste ano, pois Hugo Mota não se arriscará a se tornar um mártir de uma causa já condenada pelo STF. Simultaneamente, o poder legislativo se autoneutralizará, paralisado pela inércia e pelo medo, enquanto o eleitorado assiste a um teatro meticulosamente encenado. Deputados fingem lutar por justiça, o STF finge defender a sacrossanta Constituição e o governo finge não estar no comando desse espetáculo grotesco.
E nós, os cidadãos comuns, os humanos de superfície, nessa sociedade manipulada, pagamos a conta, literalmente com impostos cada vez mais extorsivos, e metaforicamente com nossa própria descrença e desesperança num sistema que nos traiu repetidamente. Esse é o retrato cru e amargo de um sistema corrompido até a medula, onde a ação real ocorre longe dos olhos curiosos das câmeras e dos microfones. A anistia é, no fundo, apenas mais um capítulo em um livro muito maior, uma saga sombria em que o Deep State, a narrativa fabricada do golpe e a tutela opressora do Estado se sobrepõem para criar uma tirania invisível, insidiosa e implacável, capaz de condenar inocentes a penas desumanas, destruir famílias inteiras e separar crianças de seus pais por anos a fio. Essa dinâmica perversa integra um projeto globalista de controle e dominação. Se o Brasil for mantido em um estado de contínua recessão econômica, com a população empobrecida e desesperançosa, as condições se tornam ideais para que o país seja incluído entre aqueles que comporão um governo único de uma nova ordem mundial, onde as nações perdem sua soberania e os indivíduos são reduzidos a meros números em uma planilha. E a população, exausta e resignada, acaba aceitando essa narrativa distópica, mesmo quando fatos notórios e irrefutáveis vêm à tona, expondo a farsa que se oculta por trás de tudo. Portanto, meus amigos, deixo vocês com esta amarga reflexão. Enquanto os atores deste circo político e espiritual continuam a desempenhar seus papéis predefinidos, nós, os cidadãos, temos o dever moral de questionar, desconstruir e buscar, incessantemente, a verdade oculta nos bastidores deste grandioso teatro de sombras. Este é o retrato de um sistema perverso que transforma cada ato de resistência em um espetáculo para as massas e cada tentativa genuína de liberdade em uma mera peça do elaborado teatro da ilusão. E para encerrar esta análise cáustica, deixo a pergunta que ressoa no âmago de tudo que discutimos. A quem, afinal, beneficia a sua crença nessa farsa? Pois enquanto a narrativa do Estado se perpetua, continuamos irremediavelmente presos em um ciclo vicioso, onde o futuro, infelizmente, já foi meticulosamente determinado por aqueles que detêm as rédeas do poder. Lamento profundamente estar certo sobre tudo isso. Mas quanto mais cedo você perceber o jogo sujo que está sendo jogado, mais cedo poderá sair dessa arena de ilusões e começar a trabalhar coletivamente para construir uma saída desse circo de horrores. Ou, se preferir, vocês podem escolher a ignorância, fingir que eu sou apenas mais um teórico da conspiração, engolir sua pílula azul da Matrix e viver felizes em sua bolha de ilusão enquanto a maré de merda sobe e atinge sua cadeira de praia. Uma última sugestão para aqueles que ainda possuem alguma capacidade de discernimento. O plano de controle é plurigeracional, meticulosamente elaborado para nos manter presos nesse ciclo por muitas vidas. Assim, inevitavelmente, você retornará para esta fábrica de ilusões assim que sua energia vibracional se reorganizar e, a qualquer momento, poderão espetar o cordão de energia no seu perispírito, mantendo-o conectado a essa matrix de controle. Pois lembrem-se, esperança sem ação é apenas autoilusão, um ópio para as massas. Esta é a crônica ácida e contundente que defendo, fundamentada não apenas na história recente, mas também em uma análise sociológica profunda das estruturas de poder e controle, revelando as entranhas de um sistema cuidadosamente projetado para manter o cidadão subjugado e o futuro predeterminado. Se você ainda acredita ingenuamente que a liberdade pode ser adquirida sem questionamento, sem luta e sem resistência, então você está dormindo profundamente, enquanto o circo da manipulação continua a girar incessantemente ao seu redor. Obrigado por terem a coragem de ouvir a verdade, por mais amarga que ela seja. E lembrem-se sempre, a verdade, por mais dolorosa que possa ser, é a única arma eficaz que possuímos contra a tirania da mentira. Grato por nos acompanhar. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para atingir mais decodificadores da realidade. Até breve.